Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores, por causa de mim. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito. Não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregue até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, o evangelho de hoje é a continuação imediata do evangelho de ontem, em que Jesus fala da sua segunda vinda gloriosa. E ele diz que antes da sua segunda vinda gloriosa, a igreja haveria de passar por grandes tribulações, mas que não era para se desesperar, que não era para se angustiar, mas para sofrer com paciência, aguardando em Deus o socorro. E aquele que perseverasse até o fim, que fosse constante, esse se salvaria. Amados, verdade ou não é que antes de morrermos, pela ordem natural das coisas, pensa numa morte natural. Antes de morrermos de morte natural, ficamos doentes. E a doença é para nós oportunidade de grande sofrimento, de grande tribulação. Só que existem duas maneiras de sofrer. Ou você sofre como os santos, ou você sofre como os condenados. Lembre-se de Jesus na cruz. Ao lado de Jesus na cruz tinham dois homens. E os dois homens eram dois bandidos, dois ladrões. Um foi salvo e foi para o céu, o outro morreu e foi para o inferno. Por que um morreu e foi para o céu e o outro morreu e foi para o inferno? Sendo que os dois eram bandidos, os dois eram ladrões, os dois tinham cometido os mesmos crimes. Acontece que um dos ladrões sofria acusando a Deus, dizendo: se tu és realmente Deus, ó Jesus de Nazaré, desce da cruz e livra-nos também a nós. Enquanto que o outro ladrão, Dimas, dizia: nós sofremos por consequência dos nossos crimes. Esse sofre sem ter feito mal algum. Ele aceitou o seu sofrimento como consequência dos seus crimes. E ele faz uma oração a Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele sofre como um santo. Queridos, acontece que o sofrimento suportado com paciência nessa terra e unido ao sofrimento de Jesus na cruz é capaz de apagar a multidão dos nossos pecados se nós os confessamos. Quando nós confessamos, somos perdoados. A confissão sacramental perdoa o pecado, mas ainda permanece a consequência do pecado. A consequência do pecado, ela é apagada por uma indulgência. E recebendo essa indulgência, a consequência do pecado é apagada nessa vida, ou, se não recebemos uma indulgência e morremos perdoados dos nossos pecados, mas ainda sem os termos indulgenciados, nós vamos para o purgatório. Purgatório, lugar de purificação. Sanatório, lugar de sarar. Oratório, lugar de orar. Purgatório, lugar de purificar. O purgatório é um estado em que as almas amigas de Deus, eleitas, estão se purificando para entrar no céu. O purgatório só tem uma porta de saída, o céu, a vida eterna.
As almas que estão no purgatório já estão salvas, mas sofrem demais. Sofrem demais. Sofrem demais. E a dor que as almas do purgatório sofrem, os santos, como Santa Francisca Romana, vão dizer que é uma dor semelhante às almas, a dor que sofrem as almas do inferno. A diferença é que as almas do inferno sofrem odiando a Deus, e as almas do purgatório sofrem amando a Deus. E o sofrimento das almas do purgatório tem a sua gênese, tem a sua origem exatamente na saudade e no desejo que elas têm de ver a Deus. E se purificam dolorosamente das consequências do pecado. Mas Deus é tão misericordioso que antes de morrermos, Ele nos permite sofrimentos. Os sofrimentos apagam as consequências do pecado. Se nós confessamos o pecado e se sofremos essas cruzes unidas à cruz de Jesus, como exatamente fez São Dimas. Ele confessou dizendo, nós estamos sofrendo por conta dos pecados que nós cometemos. Ou seja, ele se confessa pecador e ele diz, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele oferece aquele sofrimento dele a Jesus e pede, Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim. E a palavra de Jesus é tremenda. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro homem que entrou no céu foi um ladrão, um bandido, que se converteu, que suportou com paciência o sofrimento e pelo arrependimento, pela conversão, se tornou santo. Assim se cumpriu a palavra de Jesus que dizia, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. E de fato, pior do que um publicano ainda, pior do que a prostituta, um criminoso, um bandido, convertido graças à misericórdia de Deus, arrependido, tendo confessado seus pecados, suportou aquele sofrimento como uma reparação pelos seus pecados. E aí Jesus abriu as portas do céu para ele. Por isso, quando a cruz te visitar, e a cruz vai te visitar, meu amado, porque todos nós sofremos nessa vida, a gente reza na Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Esse mundo é um vale de lágrimas, onde nós gememos e choramos. Virão doenças, virão enfermidades, virão cruzes. Quando a cruz te visitar, lembre-se do exemplo de São Dimas. E ser constante, ser perseverante na graça de Deus. Jesus fala no Evangelho de hoje, não planejeis o que ireis dizer. O Espírito Santo vos ensinará o que irá dizer. Por isso, quando a cruz te visitar, sofre em silêncio, sem reclamar, sem murmurar, sem chamar a atenção das pessoas para a sua dor, querendo assim conquistar a misericórdia das pessoas, a dó das pessoas. Não. Sofre calado, sofre em silêncio, sofre com paciência, sabendo que na verdade aquela dor, aquele sofrimento, aquela cruz é o seu maior tesouro. Porque aquela dor, aquele sofrimento, aquela cruz, se você tiver já, é claro, confessado seus pecados sacramentalmente, feito uma boa confissão individual com o Padre, contado todos os seus pecados, tendo se arrependido de os ter cometido e tendo se decidido a nunca mais pecar. Seus pecados foram lavados. E aquela cruz, aquele sofrimento podem purificar a sua alma e antecipar o seu céu. E assim, se você vive esse purgatório na terra, a sua alma pode então voar livre diretamente para o céu. Os santos místicos que viram o purgatório dizem que nem o fogo dessa terra, o fogo do nosso isqueiro, do nosso fogão, é um fogo pintado, é um fogo de quadro, se comparado ao fogo do purgatório. Assim, os santos querem dizer que o fogo, colocar a mão no fogo de um quadro, de um desenho, não queima nada. Assim também o fogo, o fogão da fogueira, a chama dessa terra, que destrói a nossa carne, queima e dói muito, não é? Mas isso é nada comparado ao sofrimento do purgatório. O sofrimento do purgatório é terrível, terrível. É por isso que temos que rezar sempre pelas almas do purgatório. Mas como Deus é bom, Ele permite-nos cruzes para que a gente passe o nosso purgatório nessa terra. Por isso, quando a dor te visitar, aguenta firme. Lembre-se que Deus está contigo, que Ele está te salvando e que essa dor, na verdade,
é uma injeção de vacina que vai te curar da enfermidade do pecado e vai abrir a porta do céu para você. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.